Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha e você está no Segunda Opinião, que é um quadro que eu tenho aqui no meu canal e onde eu discuto a respeito de notícias ou então temas que estão em alta, tanto no noticiário norte-americano quanto no noticiário brasileiro, a respeito da história e da política dos Estados Unidos. E essa semana eu vou repercutir com vocês um assunto que vem dominando um pouco o cenário dos debates mais ligados à cultura, política, que é justamente a vinculação do trumpismo ao masculinismo, ou uma espécie do que seria o papel do machismo ou lugar do homem dentro do trumpismo. Esse foi um assunto que ficou bastante famoso e ganhou bastante atenção muito por conta da própria invasão do Capitólio, que aconteceu no dia 6 de janeiro, quando esse sujeito, um apoiador do Donald Trump, do Arizona, invadiu a Casa Branca vestido dessa maneira, que para alguns emularia um viking e para outros faria alusão ao bisão, uma vestimenta que, de certa maneira, é bastante interessante a gente prestar atenção, porque está diretamente relacionado com alguns dos elementos do trumpismo, que é essa reivindicação do americano verdadeiro, igual eu comentei no vídeo passado, do Segunda Opinião, há um tipo de americano que valoriza a identidade raiz. Essa foi uma imagem que rodou o mundo e que, nas últimas semanas, acabou ganhando uma repercussão para além do noticiário político norte-americano e ganhou a atenção de alguns canais de youtubers brasileiros, principalmente o Acidez Feminina, da Tati, e o canal do Platinho, que já discute essa questão do masculinismo há um tempo maior. Nessas discussões a respeito do lugar do homem no trumpismo e também na política e na própria sociedade de maneira geral, eu encontrei um artigo publicado no dia 31 de janeiro num site que eu costumo frequentar bastante, que é o site da History News Network. Uma matéria escrita pelo Walter Moss, que é o professor emérito da Western Michigan University, e em que ele discute essa relação do trumpismo com o masculinismo e a necessidade de se estabelecer uma masculinidade diferente, uma masculinidade alternativa que rivalize com essa masculinidade mais crua representada dentro do trumpismo. É muito legal que, se você reparar na imagem que está aqui no History News Network, que é justamente o Donald Trump, uma montagem do Rambo, e o Donald Trump. Por quê? Porque existe essa tentativa de aproximação do trumpismo com os anos Reagan, como sendo uma espécie de continuidade ou de reavivamento de valores lá do Ronald Reagan. E uma das características do neoconservadorismo dos anos Reagan foi justamente esse repensar o papel do homem na sociedade americana, porém de maneira diferente do que acontece agora. E para a gente entender por que é diferente esse homem construído pelo Ronald Reagan com o homem construído pelo trumpismo, a gente precisa entender logo de cara o que é o trumpismo. O trumpismo é um fenômeno de múltiplas variáveis e que, para a gente compreendê-lo, a gente não pode apenas focar em um dos seus elementos, como, por exemplo, a economia, a política ou a cultura. Mas, basicamente, a gente pode dizer que ele se configura como uma resposta à crise de 2008. A crise de 2008, a crise do subprime, ela não marca apenas uma crise econômica nos Estados Unidos, mas também a crise de um modelo de globalização que teve início ali na década de 80, mais especificamente a partir de 1988, quando a China começa também a se abrir ao mundo globalizado. A gente tem o fim da União Soviética e assim por diante. E nesse período de 30 anos, o mundo foi bastante próspero. A globalização produziu um aumento da riqueza entre as camadas mais baixas ao redor do mundo, entre uma classe média oriental e para as elites globais, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Porém, nesse movimento de crescimento, houve uma camada que perdeu, ou melhor, deixou de ganhar, que foi justamente a classe média ocidental. A classe média ocidental viu ao seu redor
um crescimento do poder de consumo, da participação política, da participação e da representatividade de vários grupos em produtos culturais, como no cinema, nas artes, nas séries de televisão, mas também no acesso a políticas públicas e tudo mais, e se sentiu meio que abandonado nesse processo, viu seus empregos indo embora, viram as empresas, né, que eles tanto valorizavam indo para outros países, e aí então aparece em vários lugares do mundo sujeitos que vão levantar essas bandeiras, esses ressentimentos, esses temores, esse medo, né, que esses grupos tinham, e vão trazer para si uma espécie de protagonismo, né? Como alguém que pode trazer para esses sujeitos o mundo como era na época em que eles protagonizavam. E dentre esses grupos, nós vemos principalmente entre os homens uma perda de espaço maior, ou melhor, né, um ressentimento maior e uma percepção, acho que essa é a palavra, de que o seu lugar na sociedade ocidental está perdendo sentido, de que existe uma pressão por parte da mídia e dessas elites globais para que ele se desmasculinize, uma vez que não existe num mundo global onde não tem mais fronteiras, onde a cooperação multilateral vai ser prevalente, onde os acordos substituem as guerras, existe uma perda da função do homem em sua natureza, uma vez que essa função está ligada à guerra, ao combate, à caça, e que o homem então precisa ser desconstruído. E aí existe essa reação eu não quero que isso aconteça comigo. E isso não sou apenas eu que estou falando, existe um estudo que foi feito a partir de 2008, né, e publicado em 2013, foi uma pesquisa entre os homens nos Estados Unidos a respeito do seu papel na sociedade e o que eles retratavam ali em 2008, olha que curioso, era justamente essa ideia de que o papel do homem não tinha mais sentido e eles se sentiam amedrontados por isso. Então a gente percebe que de fato existe essa discussão em torno do masculinismo, da masculinidade, e que o Trump então aparece ali como uma resposta não apenas a todas essas indagações, aos temores e aos medos, né, ao ressentimento desses sujeitos de classe média que perderam o seu espaço ou que sentem que perderam o seu espaço diante de uma sociedade, mas também uma resposta a esse homem que vê o seu papel na sociedade meio que posto de lado. Então o trumpismo é uma resposta a isso, e ele dá essa resposta tentando, já que ele vai se apresentar como aquele sujeito que vai trazer de volta o mundo antes da globalização, ele finca as suas bandeiras naquele tipo de masculinidade pré-1988. E aí é muito interessante, então, quando nós vemos lá na matéria do HNN, essa vinculação do Trump ao Rambo, porque o Rambo representa, de maneira geral, o modelo masculino dos anos Reagan. Por que na década de 80, por parte dos conservadores, dos neoconservadores, houve a necessidade da construção desse novo masculino? Porque nós vivíamos um período pós-guerra do Vietnã, onde durante a década de 70 houve uma expansão da participação da mulher no mercado de trabalho nos Estados Unidos e uma identificação do homem como um fracassado, aquele que foi para a guerra fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é guerrear, e perdeu a guerra. Então, a sua masculinidade estava ferida. E aí o Rambo aparece como sendo esse sujeito que não tem lugar na sociedade norte-americana. Se você lembrar lá no Rambo 1, ele é expulso da cidade e que ele só consegue reafirmar o seu lugar na sociedade quando ele provoca uma guerra, quando ele volta a produzir aquilo que o homem sabe fazer de melhor. Guerra. Porém, esse homem mais rústico dos anos 80, ele tem alguns aspectos que estão vinculados também a uma luta contra um Estado muito interventor, mais ligado também a uma ótica nacionalista dos anos Reagan,
que é globalista. O neoconservadorismo ele tem essa característica bastante peculiar, que ele pensa o nacionalismo norte-americano não mais vinculado à ideia do território. Ele pensa o nacionalismo como a capacidade dos Estados Unidos de levar a sua mensagem para o mundo. E esse é um ponto central que vai diferenciar o homem masculino do neoconservadorismo e do trumpismo. Porque, diferente do neoconservadorismo, o trumpismo não é só nacionalista, ele é nativista. Ele busca afirmar um tipo de nacionalismo vinculado à terra, vinculado à proteção das fronteiras, vinculado à proteção do ser americano em sua essência. E aí, esse tipo de homem que vai surgir, né, no trumpismo, ele não se parece também com aquele homem com aquela masculinidade desenvolvida nos anos Reagan. Ele se parece com alguém mais voltado a esse homem na sua função primordial, mais tribal. Então, nas décadas de 80, nós vamos ver surgir uma série de filmes que vão valorizar a figura dos homens, tanto no aspecto da luta, da guerra, mas do macho que trabalha, traz comida para casa, protege a mulher indefesa. E nós temos várias figuras que sintetizam isso, né? Então, nós temos, por exemplo, desde questões vinculadas ao universo da relação do homem com a mulher, como é no Top Gun, de uma virilidade mais crua, como é o Rambo, e também no universo juvenil, que é o Karate Kid. O Karate Kid também tem muito isso, de como que os homens resolvem os seus problemas? Conversando? Não, na porrada. O próprio Daniel San, né, o Daniel LaRusso, que é o mocinho, entre aspas, do Karate Kid, é alguém que não resolve as coisas no diálogo. Ele resolve as coisas na briga. E aí, para finalizar esse vídeo que ficou bastante longo, por que eu trago aqui a questão do Karate Kid para ilustrar esse masculino nos anos Reagan? Porque, de certa maneira, existe no Karate Kid uma espécie de resposta à pergunta que é feita lá no artigo do Walter Moss. Qual é a alternativa a esse masculino do Ronald Reagan? E aí me parece que o próprio Karate Kid traz essa discussão. Recentemente, o Karate Kid ganhou uma continuação produzida pelo Originals do YouTube e que agora foi comprado os direitos pela Netflix, e em janeiro saiu a terceira temporada da série Cobra Kai. E aí é muito interessante porque, assim como o trumpismo, o Karate Kid vai fazer uma revisão dos anos 80. Só que aí nós temos a resposta dessa revisão aos anos 80, ela é feita por meio da visão, por meio da visão de mundo do Johnny Lawrence, que é, em tese, o malvado, o antagonista, né, o vilão do Karate Kid 1, do Daniel LaRusso, né, quando ele enfrenta o Daniel LaRusso. E para mim é muito interessante porque quando ele revisita os anos 80, ou seja, a primeira temporada principalmente é toda uma discussão em torno do que representaram os anos 80 e como eles já são anacrônicos para os dias de hoje e que precisam de uma resposta para se enquadrar aos tempos de hoje. Uma volta aos anos 80 pura e simplesmente não vai funcionar. É preciso que o personagem se reinvente, entenda qual é o seu lugar do mundo, porque ser da maneira como ele foi na década de 80 não funciona mais. E aí é interessante que o Chris, né, que é o mentor do Johnny Lawrence lá no filme de 84, ele aparece como esse masculinismo trumpista, que nega a mudança dos tempos, que reivindica para si um papel de protagonismo, de alguém que vai vencer a todo custo, atacando primeiro, usando a força. Enquanto isso, o Johnny Lawrence se apresenta como uma espécie de macho dos anos 80 e que busca olhar para o passado e falar, não, esse tempo passou. Então ele vai atrás de aprender a mexer nas redes sociais, ele vai aceitar no seu tatame a presença de latinos, de mulheres, ele é muito mais inclusivo, sem que ele tenha que abrir mão das suas características naturais, entre milhares de aspas. Ele continua sendo um cara que gosta
de luta, gosta de carros possantes, gosta de filmes de guerra e resolver os seus problemas na cerveja. Ou seja, ele mantém esse lado que ele tinha nos anos 80, porém aberto ao diálogo, e reconhece seus erros, né? Ele reconhece seus erros mais do que o próprio Daniel LaRusso na série. O que eu quero falar aqui para vocês é que o Johnny Lawrence representa uma visão conservadora, né? Eu não tenho dúvida que numa eleição ele votaria nos republicanos e não nos democratas. Ele representa esse homem branco, classe média, caiu a qualidade de vida ao longo do processo de globalização e que está tentando se reencontrar no mundo, que entende que o mundo mudou, mas que não abre mão de seus próprios costumes, dos seus próprios comportamentos, sem se tornar um babaca por isso. Então, o Johnny Lawrence me parece um dos caminhos de se pensar que dentro mesmo do movimento conservador, dentro mesmo da ideologia conservadora, existem diversas maneiras de se pensar esse assunto e o lugar do homem na sociedade contemporânea. Nos vemos ao longo da semana. Tchau, tchau!